Vermelho, a cor da coragem e da ousadia. Tem tudo a ver com aquele ambiente que você quer inspirar. Calor, intensidade e paixão. Você sabe quais são as sensações que você desperta ao usar vermelho no seu design de interiores? Fica aqui comigo, vamos conversar sobre isso. Eu sou a Sônia, esse é o Ambiente Estúdio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos. As sensações que o vermelho provoca no design de interiores. Pois é, você quer aquele ambiente que seja sua cara, que atenda às suas necessidades e que conte a sua história, da sua família ou da sua marca e quer usar vermelho, você está no lugar certo. Vamos começar a falar da intenção de usar o vermelho. Exatamente, cores são sentimentos. Elas não são materiais e eu não vou me cansar de repetir isso, tá? Cor é sentimento, logo você tem a intenção de utilizar para despertar um determinado sentimento no usuário daquele ambiente, ok? A primeira combinação que eu pensei em trazer para vocês é a combinação conhecida como a combinação do calor, que é o vermelho, o laranja e o amarelo. Bem conhecida de todos nós, ela representa a chama. Pra gente, desde criancinha, as chamas são o quê? Vermelha, laranja e amarela. Apesar de não serem, né, gente? Mas a gente sempre representa o fogo dessa forma. E essa combinação que eu trouxe mostra justamente isso. Esse vermelho da cozinha, junto com essa cor amarela que traz esse laranjado, esse ponto laranjado, nos traz essa sensação de calor. Ele é muito importante ser considerado em ambientes mais frios, em locais mais frios, talvez no sul do Brasil, por exemplo. Então imagina como fica aconchegante, não é? Só que tem um detalhe, quando você pega esta mesma combinação e coloca o verde, olha a diferença. Olha como ela abre, olha como é uma combinação que aproxima. Ela é mais aconchegante que a primeira, apesar de que a primeira tem na sua parede um vermelho clarinho. Eu até vou trazê-la de volta aqui. Você está vendo esse vermelho clarinho escolhido para a parede? Olha como ele transforma um ambiente mais aconchegante. Imagina, se fosse um branco, não estaria tão aconchegante. Faça esse exercício. Imagina se a parede fosse branca ou outra cor. Imaginou? Agora vamos voltar para o nosso vermelho, laranja, amarelo e verdinho. Olha esses pontinhos verdinhos. Como transforma um ambiente num lugar muito mais próximo. Um ambiente que te traz para ficar nele. Ou seja, um pequeno toque de verde e pronto, já mudou tudo. E essa combinação, que é tida como a combinação da força? Aqui eu trouxe uma parede que tinha tudo para ser suave. Esse azul com esse toque de branco, ela tem tudo para ser suave. Mas ao ser combinada com esse piso e com esse vermelho, ela nos dá um aspecto de quê? De masculinidade, de força. Ela nos remete, sim, à força e à masculinidade. E um outro detalhe que você pode ver também é esse vermelho com dourado. O vermelho com dourado é conhecido como a cor da riqueza e em algumas culturas como a cor da felicidade. Fique de olho nele, hein? Você pode combinar ele em móveis ou em decorações diversas, tá? E traz essa sensação de riqueza, de sofisticação. É uma mistura muito sofisticada, inclusive, o vermelho dourado e o azul. Essa quarta combinação é uma combinação que ela é tida como a combinação da paixão. Ou seja, quando você junta o vermelho, o laranja, o roxinho e o amarelo, você tem um despertar da paixão. Aqui eu trouxe um quarto que combina essas cores. Mas preste atenção, muito cuidado. Essa parede vermelha, mesmo com essa luz branca, trazendo esses pontos mais claros, mais suaves do vermelho, não conseguiu quebrar essa sensação de diminuir o ambiente. Ou seja, tenha muito cuidado. O vermelho tem sim essa condição, uma vez que ele é uma cor quente, de diminuir o ambiente, trazer essa parede para perto da gente. Então, a quinta e última combinação que eu trouxe para a gente conversar é uma combinação que nos remete à sexualidade. Ela nos traz os opostos. Apesar de não serem cores opostas no ciclo cromático, elas nos trazem o feminino e o masculino na mesma combinação, que é o vermelho, o roxo clarinho e o preto. Gente, olha como fica. Esses vários tons de vermelho, um vermelho um pouco mais claro iluminado, com vermelho mais escuro, com aquele roxinho, ele realmente traz essa questão do masculino e do feminino no mesmo ambiente. Então, se a sua intenção é essa, tudo bem. Ou seja, fica a dica, gente, o vermelho, em relação às sensações,
É uma cor que sempre desperta fortes sensações, além delas já ser naturalmente a cor da atenção. Então, muito cuidado com o uso do vermelho. Preste sempre atenção à intenção que você quer dar. Vermelho, quem é você? Pois é, vamos revelar um pouquinho a história dessa pessoa aí, esse vermelho. Vermelho, para começo de conversa, é uma cor primária. Junto com o azul e o amarelo, eles compõem todas as outras cores que nós conhecemos. Ou seja, misturou um com o outro, dá uma outra cor. Quer ver? O amarelo com o vermelho dá o laranja. O amarelo com o azul dá o verde. Fica de olho no verde, hein? É a cor complementar do vermelho, mas eu já explico. E o vermelho com o azul dá o roxo. Então, a partir dessas três cores, você tem uma gama de outras cores, ok? E aqui eu trouxe um ambiente que tem esse piso amarelo, cor primária, essa madeira amarelada, com esse azul na água, outra cor primária, com esse mobiliário vermelho extremamente saturado, esse vermelho primário, vermelho que nos grita como vermelho da atenção. Para você dar uma olhada, com mesmo ao lado do amarelo e do azul, o vermelho faz esse papel de chamar a atenção, tá? E o que mais nós temos sobre o vermelho? A sua cor complementar. Como eu já comentei, ela tem uma cor que tem amarelo e azul na sua composição, ou seja, não tem vermelho. E se chama verde essa cor. Olha esse ambiente. Imagine esse ambiente sem essas folhas verdes, sem essa vegetação, né? Não está saindo a palavra. Sem a vegetação verde. Esse ambiente teria uma outra pegada. Ele não teria nada a ver com o que a gente está vendo. Esse verde traz, junto com esse vermelho mais vinho, né? Com esse vermelho com um pouco de azul mais vinho, ele traz esse clima de contradição e ao mesmo tempo apaixonante. Fora dizer que essa combinação é muito bonita, né? Esse amarelo, esse preto, o verde e o vermelho, a combinação ficou muito bem, ficou muito rica, né? Outra questão é que o vermelho desperta fortes emoções. O Kandinsky dizia, tá? O pintor, que também foi professor da Bauhaus, ele dizia que o vermelho tem uma força potencial sempre. Por ele não irradiar, ele é menos escandaloso do que o amarelo. Olha o amarelo, gente. O amarelo é um escândalo puro, né? Então, por ele não irradiar, ele contém uma força potencial muito forte. Então, aonde você bota o vermelho, parece que ele borbulha energia. E quando você pega, essa combinação fica a dica. Do branco, o branco dá uma esfriada nessa energia aí do vermelho e forma combinações belíssimas, gente. Então, você tenha cuidado, ele traz fortes emoções, mas você tem combinações que dão uma esfriada nessa energia aí do vermelho e fascinam qualquer pessoa. Uma outra questão, como eu já disse, é que o vermelho é a cor da atenção. Eu trouxe um ambiente em que o ritmo visual é praticamente ditado pelo vermelho. O tempo todo, os meus olhos percorrem o vermelho. Eu não sei o de vocês, mas preste atenção. O tempo todo, eu tô no painel, eu tô na mesa, eu tô na decoração, eu tô na parede, eu tô o tempo inteiro olhando para o vermelho. O vermelho tá o tempo todo me chamando a atenção. O vermelho mais saturado, o vermelho usado mais para a cor primária dela, é uma cor que realmente traz essa sensação de focar o nosso olhar. Então, muito cuidado, porque tem outra questão. Quando o ambiente tem muitas cores, que não é o caso desse aqui, tá? Mas quando tem muitas cores, a primeira cor que você cansa é o vermelho. Então, muito cuidado com o uso do vermelho. Ele chama muita atenção do olhar. Ele dita o ritmo do ambiente, sim, se você usar em vários locais, em vários formatos. E, como eu disse, tenha cuidado. Eu trouxe um ambiente, gente, que eu acho encantador essa mistura desse vermelho mais claro, com cores claras também no mobiliário e na decoração. O vermelho, ele tem aí 105 vermelhos diferentes. Então, ele tem uma gama imensa. E esse vermelho mais claro mostra como é rica essa paleta. Você não precisa se prender àquele vermelho vinho, como a gente viu, ou o vermelho mais primário, aquele vermelho com mais energia que a gente comentou. Você pode trabalhar assim, com vermelhos mais claros e trazer um ambiente aconchegante como esse. Esse ambiente parece que nos abraça, não é verdade? E continuando tendo cuidado, não podemos esquecer que o terracota também é vermelho. Sim, e é muito confortável pra gente, porque ele nos remete ao solo.
ele nos remete à natureza. Então é muito fácil combinar com terracota. E fica realmente ambientes bem interessantes, justamente por nos remeter à natureza, nos remeter a essa questão natural. São ambientes bem agradáveis e fáceis de combinar, ambiente com terracota. Vermelho, como se inspirar na natureza? A natureza usa o vermelho em vários locais. E se você pensou no vermelho dos temperos, olha essa mistura quente, vibrante que o vermelho nos traz. Nesse tom bem aberto, bem iluminado dos temperos, junto com a sua cor complementar e com esse amarelo, nós temos uma combinação vibrante. Isso no ambiente, né, no design de interiores, você causa ambientes justamente com essa mesma sensação de vibração. Então você tem que ter cuidado. Se você tem a intenção de transformar o ambiente num local em que as pessoas fiquem e saiam rapidamente, por exemplo, um fast food da vida, né? Eu adoro exemplo de comida. O fast food da vida, normalmente eles são vermelhos e amarelos e com aquela cor branca, tudo muito vibrante para você comer e ficar a mula, né, gente? Vamos embora, né? Não ficar ali. Então a gente tem essa cor mais berrante na natureza, digamos assim, apesar do vermelho não ser berrante, mas essa combinação dos nossos temperos nos dá essa sensação, essa vibração. A gente tem o vermelho que a natureza usa nas flores e é exatamente aquele vermelho que a gente pode chamar do vermelho da atenção. Se você quer ditar um ritmo ao local ou trazer trazer o olhar do usuário daquele ambiente para um local, você pode usar o vermelho sim. O vermelho, olha como a natureza usa junto com sua cor subalterna. O verde empresta ao vermelho esse solo para ele crescer e explodir, né? Dentro dessa visão. Uma combinação, um vermelho que é muito querido, são os vermelhos das frutas maduras. Aqui é framboesa madura. Olha como fica aveludada essa cor. Olha como ela é acolhedora. Ela é muito interessante para o ambiente, muito interessante para ambientes internos. Pense nela, veja que a gama de cores que o vermelho pode ter com essa questão de calor, mas um calor bem aconchegante. E o vermelho do outono, aquele vermelho dramático. A gente vê muito ele no teatro, principalmente quando a gente vai para aquelas peças que tem aquela luz mais vermelha, assim, alaranjada. Então, dá esse tom dramático de outono, né? Se você quer dar aquele tom dramático em alguma área da sua casa, fica uma boa dica. E o vermelho do solo? Maravilhoso, né, gente? O vermelho do solo, ele é tudo de bom. Aconchegante e muito fácil de combinar. A gente já falou em outro vídeo sobre o terracota, já falou anteriormente sobre o terracota. Ele é muito fácil de combinar. Ele faz uma paleta incrivelmente versátil para o vermelho. Aqui eu trouxe o céu, um céu vermelho, alaranjado, amarelo, que ao mesmo tempo tem esse toque aveludado ali, daquele vermelho da fruta madura. E olha como fica linda essa combinação. Foi o que eu falei, gente, a natureza, ela usa o vermelho em vários tons e nunca é berrante. Então você pode sempre se inspirar na natureza. E aqui de quebra tem o verdinho ali, dando uma base bem estabilizadora para o vermelho, né? E eu trouxe uma coisa que poucas pessoas gostam, imagino que você não gosta, que é o vinho, que já fugindo um pouco da natureza. E também fugindo mais ainda indo para o Candis que dizia que o vinho é um vermelho com azul, que nos remete a paixões proibidas, a paixões abafadas. Ela tem esse conteúdo energético de paixões abafadas, paixões proibidas. É um vermelho tanto quanto misterioso. E aqui eu trouxe um cavalo vermelho para te mostrar que essa cor, quando em uma superfície ampla, ela traz essa riqueza, ela nos traz essa sensação de riqueza, tá, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado da dica de como se inspirar no vermelho na natureza. E lembrando, gente, cor é intenção. Qual é a intenção que você quer dar para o seu ambiente? O Paul Gauguin, um pós-impressionista
que utilizava com maestria o vermelho em suas composições. O Gauguin, desde criança, ele já teve contato com outras culturas que não europeias. Ele foi morar no Peru por conta do serviço do pai. Depois ele se mudou, vai para os Estados Unidos, onde ele faz seminário. Ele também foi marinheiro, ou seja, ele é bem viajadinho por Gauguin, né, gente? Ele bateu bem perninha. E, como se não bastasse, ele volta para a Europa e vira o quê? Corretor de ações. Gente, acho que é corretor de valores, se não me engano. Gente, o Gauguin teve uma crise, ele perdeu muito dinheiro. E ele sempre pintava por hobby. Mas quando ele perdeu o dinheiro, quando veio essa crise, ele perdeu tudo, quase tudo, ele resolveu ser pintor. Com mais de 30 anos, ele acordou um dia e resolveu ser pintor, né? Vamos dizer, ele e o Van Gogh nasceram com uma estrelinha, né, gente? Começaram tardiamente e foram muito bem, não sucedidos em vida, mas hoje muito bem reconhecidos. O Gauguin foi mais bem sucedido que o Van Gogh em vida, conseguiu vender mais obras. E olhando esta tela que eu trouxe do Gauguin, é a visão após o sermão, também conhecida como a luta do Jacó com o anjo. Nessa tela, nós temos o Gauguin, que já vivia na Bretanha, norte da França, para pintar questões mais puras, digamos assim, culturas menos capitalizadas, menos capitalismo materialista, né? O Gauguin, ele tem essas questões na poética dele. Então, essa pintura, o que é que ela nos conta? Rapidamente, essas senhoras estavam na missa, saíram e estão tendo uma visão sobre o sermão que elas ouviram, que é o sermão da luta de Jacó com o anjo. Para quem não conhece, o Jacó, ele encontrou um anjo na sua jornada e ele pega o anjo pelo braço, ele luta mesmo pelo anjo e ele pede que o anjo o abençoe. E ele não desiste, gente. Ele não abre mão de ser abençoado, até que o anjo vai lá e abençoa ele. E nesse momento ele ganha o nome de Israel. Essa é a história do quadro, tá? Então, e vindo para o vermelho agora. Olha bem, o Gauguin, ele usa a paleta, que é a paleta dos pós-impressionistas, bem comuns, que são as cores primárias. O amarelo, o azul, o vermelho e as cores correspondentes do outro lado do círculo cromático, as cores compostas, né? Complementares, as cores complementares, tá? Então, aqui nessa figura, o Gauguin, ele usa o vermelho com o sentimento do vermelho inicial, aquele vermelho onde tudo começou. A primeira cor que nós enxergamos quando nós somos bebezinhos é o vermelho. As ondas mais curtas e mais rápidas do espectro são as ondas vermelhas. São as primeiras que nos chegam. Então, esse vermelho está sendo usado no sentimento do primordial, tá? Ele tem esse sentimento de utilizar o vermelho como primordial. Aqui ele pinta o anjo de amarelo e de azul e faz esse foco de atenção para o anjo, justamente para que você olhe, o primeiro ponto do quadro que você enxerga seja esse trio de cores, uma vez que essas três cores reunidas, elas formam um ponto muito básico, muito sólido. Aqui acima você vê o verde, que é a cor oposta do vermelho, dando essa borda para o vermelho. E você também tem do outro lado do quadro, da tela, a questão dessas moças bretanhas que estão com seus chapéus branquinhos, nos trazendo ideia de pureza, de pensamentos elevados. E ao mesmo tempo esse branco, ele esfria esse vermelho, ele faz um lado mais aconchegante, um lado mais próximo, se opondo ao lado que você está vendo a briga. E na diagonal você tem um marrom avermelhado que está em toda a sua pureza, nos dizendo, gente, que está em toda a sua força, nos dizendo, gente, essa diagonal aqui está estruturando o quadro, uma vez que o quadro não tem perspectiva, não tem essa profundidade, não tem o frente e trás, o que estrutura esse quadro é esse tronco marrom avermelhado, que traz justamente a força dessa cor. O marrom tem essa força de nos centrar, ela nos remete ao solo, ela nos traz uma base, nos traz uma estrutura. O segundo quadro é o autorretrato com halo.
Aqui o Gauguin se coloca como a sagrada face. E é uma face da vida dele que ele diz que é um calvário. E só através do sofrimento de Cristo que a gente encontra, transcende, a gente encontra aquilo que nós fomos feitos, que é ficar o mais próximo possível do Filho de Deus. Então aqui ele se coloca como a sagrada face. E ao mesmo tempo você vê as maçãs, você vê a serpente azul que vira um lírio, então ele se coloca também como a Eva. Então aqui ele abrange o homem e a mulher, como se o nosso destino fosse nos aproximarmos do Filho de Deus através do sofrimento. O sofrimento que a Eva teve, a injustiça que a Eva teve e o sofrimento do Cristo. Tá? Aqui nós vemos uma paleta de novo com as cores primárias. O amarelo, o azul e o vermelho. Aqui ele utilizou um vermelho mais alaranjado. Um vermelho mais, apesar de fosco, é um vermelho que irradia mais. E que tira um pouco essa sensação de profundidade. É uma questão que acontece muito com o vermelho, gente. Se a gente usa um pano vermelho e o vermelho ele é mais alaranjado, a gente tem essa sensação que o vermelho está se saindo, que a parede está diminuindo o ambiente. E aqui ele dá justamente, ele tira essa sensação de profundidade do quadro, através do uso desse vermelho alaranjado. A terceira tela que eu trouxe é o Jesus amarelo. Um Jesus totalmente idealizado. Ele é baseado, ele é pintado a partir de uma imagem que ele viu na Bretanha. Aí ele ainda estava no norte da França, então ele viu essa imagem na Bretanha, uma escultura de Jesus, na verdade, arte sacra, está dentro da igreja. E ele pinta aqui o Jesus amarelo. E o que é essa cena? Essa cena é a cena do Calvário. Para quem não conhece, Jesus foi crucificado e ele retrata aqui a crucificação de Cristo. Novamente, ele remete ao sofrimento que a gente só transcende, a gente só alcança o que nós fomos feitos. Deus nos criou para que através do sofrimento nós alcancemos a grandiosidade do Filho de Deus. Aqui ele usa as cores primárias de novo. Ele utiliza o vermelho. Se você olhar o vermelho das árvores, ele nos remete a uma outra passagem bíblica, que é a da sarça ardente, lá do Moisés, que recebeu o chamado de Deus através da sarça ardente que não se consome. Então ele traz esse vermelho para as árvores, fazendo essa referência. As senhoras bretanhas, ele coloca uma que está com avental vermelho e que está comunicando diretamente aquele marrom de cima avermelhado, dando essa estrutura para o quadro. E essa senhora que está de costa com o chapéu vermelho, um pouco rosado, ela possivelmente é a Madalena. Se você olhar as duas outras, elas estão com chapéuzinhos brancos, a pureza mantida, e essa já está impregnada de rosa, já dando uma ideia de que esse branco, essa pureza já não é tão pura, tá? Então ele utiliza o rosa também nessa composição, que é uma outra variação do vermelho. O quarto quadro é o mercado. Esse é um quadro que, na verdade, é uma tela em juta, óleo sobre juta. O Gauguin, quando ficava muito liso, ele pintava na madeira, como é o segundo quadro que eu trouxe, que é o autorretrato com o halo, e esse que foi na madeira, e esse agora é em juta. Então, você imagina, ele ficava muito ruim de grana, ele pintava em juta. Fantástico, né, gente? O Gauguin é fantástico. Então, ele pega aqui uma estrutura, ele pega, se você olhar para elas, você vai dizer assim, gente, ele se inspirou na obra egípcia. E realmente, ele dá essa estabilidade da obra egípcia e brinca com ritmos e com velocidade através das cores. Aqui ele utiliza de novo a paleta do pós-modernista, do pós-impressionista, que é o azul, o amarelo, o vermelho e as cores complementares. Mas falando um pouco desse quadro, esse mercado é do que exatamente você está pensando. Essas moças estão vendendo exatamente o que você pensou que elas estão vendendo, tá? E se você olhar, tem duas que estão com a carteirinha de saúde para provar que estão legais, tá? Elas estão no porto porque tem duas pessoas atrás delas. Essa moça de vermelho tá criando vamos dizer, esse contato visual com duas pessoas que estão atrás, que são pescadores, o que nos dizem que eles estão no porto, num cais, algo assim. Então elas estão esperando marinheiros, possivelmente.
E tem esse senhor ou senhora, possivelmente é um homem que está aqui em pé, tomando conta, né, gerenciando o comércio local. Se você olhar como que o Gauguin usou o vermelho, ele usou o vermelho utilizando o vermelho com o amarelo, que seria o vermelho com dourado, que nos remete à riqueza. Então ele nos mostra que esta pessoa que está em pé é a pessoa que tem o dinheiro, tá? A moça de vermelho, ele usou um vermelho alaranjado, um vermelho mais vibrante e que nos dá inquietação. Então ela de todas é a que está mais inquieta, a que está mais ansiosa e é justamente a que faz o foco central do quadro. Ele trabalha o quadro com muitas nuances de verde que justamente enriquecem esse vermelho, tá? A gente entra de novo naquela questão da cor complementar. A cor complementar, ela enriquece o vermelho, tá? O quinto quadro é a praia, também conhecido como as Tahitianas, que são duas moças que conversam através das cores que elas vestem. Gente, fantástico, né? Essa moça de rosa, ela tá com uma roupa que se chama missão, que é a roupa que as tahitianas usavam para ir para igreja, para o mercado, para ir na rua. Então é um vestido completo. Ela tá de rosa, que é o vermelho misturado com branco para trazer essa questão da inocência. Ela tá ali com palhinhas na mão fazendo um chapéu para cobrir os seus cabelos. Já é total influência ocidental. E a outra tá com a pareô vermelha, um vermelho com branco. Esse branco dá uma estirada no vermelho, transforma essa pareô, essa roupa que ela tá vestindo numa roupa mais casual, uma roupa mais para ficar em casa. Se você observar, ela tá com uma camisa branca, uma blusa branca, com cores coloridas. Ah, não falei do quadro anterior. Ele utiliza sombras coloridas como os impressionistas, tá? Eu não falei, mas ele utiliza. Aqui ele também utiliza sombras coloridas como os impressionistas utilizavam, tá? Então, voltando para as moças, ela se mostra justamente como a pessoa que vai ficar em casa e que não tem essa pureza do rosa, então tem essa comunicação. Outra coisa que a gente pode ver é a pele, essa pele que ele bota aveludada, avermelhada e que nos dá essa sensação de solidez. O Gauguin falava da beleza das mulheres do Tahiti. Dizia que existia algo de másculo, de forte nas mulheres do Tahiti, existia algo de feminino nos homens do Tahiti. E isso vai marcar muito a pintura dele no Tahiti, tá? Outro quadro que eu trouxe é Eu Te Saúdo Maria, que é o presépio, né, gente? É o menino Jesus, a Maria, e chegando ali duas mulheres para saudar o nascimento do menino Jesus. Então, se você olhar bem, a Maria e o Jesus têm um halo na cabeça, o que destaca, o que separa ele das outras pessoas que estão vindo saudar. O vermelho aqui, ele utiliza o vermelho de novo para trazer como a cor da felicidade, ele bota na Maria, e como a cor da riqueza. O vermelho é conhecido em muitas culturas como a cor da riqueza, a cor, no caso dos ocidentais, a cor do clero, da riqueza. E da China, por exemplo, é a cor da felicidade. Então ele traz esse vermelho na Maria e ele retrata com muito verde para destacar a Maria mesmo, é proposital, apesar dela não estar no centro do quadro. Ele traz essas duas moças belíssimas que estão sobre um rio, né, um piso azul. De novo ele faz aquela paleta amarelo, azul e vermelho, tá? E ele traz uns pontos de vermelho para nos chamar a atenção e equilibrar o quadro naquela outra posição que está de frente a Maria, tá? O penúltimo quadro é um quadro que é muito interessante, que ele usa muitos vermelhos diferentes, que é o Dia de Deus. Aqui ele traz não só vermelhos diferentes, tonalidades variadas de vermelho, como ele traz símbolos religiosos diferentes. O Gauguin, quando ele entrou em contato com a religião do Tahiti, ele foi conhecendo outras questões religiosas, nunca deixando o cristianismo, mas olhando para outras questões. Aqui você vê no centro do quadro esse rio que tem cores, que tem vermelho, rosa, laranja, azul, e é um rio que ele não brilha como a água normal brilha, então ele é um rio opaco, que significa vida. Essa pessoa que está deitada no centro do quadro, um pouco
esquerda, né? Direita, enfim. Ela, encostando os pés na água, ela é o nascimento. Essa senhora no meio, com essa veste vermelha, ela é a vida. Esse vermelho dá esse destaque, ele está aqui sendo usado como vermelho sangue, o vermelho da vida. E a outra pessoa em posição fetal é a morte. Essa cena está ladeada de um vermelho alaranjado, justamente para trazer essa cena para frente. E atrás nós temos outra cena, mesmo sem perspectiva, você vê que ele consegue fazer esse jogo através das cores, né? Então, atrás nós vemos duas mulheres de branco, que remete de novo à pureza, ao espiritual, e elas estão trazendo oferendas. Tem uma pessoa ali em uma posição de oração, acredito que budista. Tem um deus maior ali, tem senhoras dançando naquela questão do vermelho como festa, como luz, como alegria e como ponto de atenção. Então, o quadro é isso aí. E o último quadro que eu trouxe mais para falar um pouco da poética do Gauguin, que na verdade é a cor, apesar de ele usar o vermelho nessas rosas, essas pétalas que caem sobre essas moças. A poética do Gauguin, esse quadro é a última obra-prima dele e tem várias interpretações. Uma delas é que esse ocidental aí atrás pode ser ele, pode ser os ocidentais, uma forma que ele encontrou de dizer que ele nunca se enquadrou, ou nunca se aproximou, sempre foi um estranho numa posição de observador, ou que o Ocidente sempre esteve nessa posição de observador ou de invasor, né? E o vermelho aqui, ele traz o vermelho do ruivo dessas pessoas. Ele faz o ruivo de uma taitiana e traz o ruivo dele, fazendo pontos de luz para que a gente olhe para o rosto deles, né? E são rostos bem enigmáticos. Bem, gente, eu acho que... Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo Paul Gauguin, dado uma olhada na gama de vermelho que ele usa, nessa paleta incrível que é o vermelho, o azul, o amarelo, ou o vermelho em vários tons, vários significados. A gente viu o vermelho como o vermelho original, a gente viu o vermelho como o vermelho sangue e vida, e entre outros, no vermelho do fogo, da sarça ardente, o vermelho sagrado, o vermelho como riqueza, o vermelho como inquietação. Então, assim, o Gauguin, ele traz muito significado no vermelho dele, tá? Vermelho no projeto. Essa cor que é a cor da atenção, a cor da intensidade, do calor, da paixão. Junto do preto e do vermelho representa força. Com o laranja e com o amarelo é o calor. Essa cor intensa, essa cor flamejante e que às vezes pode esfriar só para nos acomodar melhor. Vamos dar uma olhada? Eu trouxe um primeiro projeto com uma caixa branca, né? Paredes brancas, piso branco e essa composição com vermelho. O vermelho junto com o branco é uma composição muito rica, muito limpa e você pode sempre ousar com vermelho e branco, você sempre vai estar bem, tá? E outra coisa aqui que eu trouxe são esses pontos pretos, que realmente você vê que esses detalhes eles passam quase desapercebidos, é quase como se não existissem. O que reina aí absoluto é o vermelho, que é esfriado por esse branco e transforma essa composição nessa composição limpa e tão bonita, tão valorosa. Um outro que eu trouxe, eu já brinquei mais com a cor do terracota no piso e com um vermelho mais aceso no mobiliário, né? E você vê que é uma outra combinação que favorece bastante. É uma combinação mais quente, é uma combinação mais clássica, mas que é sempre uma boa ideia. E falando em ideia, em dica, eu trouxe uma combinação aqui com o frio do metal junto com esse laranja, esse vermelho alaranjado atrás, com esse piso numa variação de terracota. E olha como ela é interessante, como ela é convidativa para uma cozinha, para uma sala de estar. Você pode usar na sua sala de estar uma parede nesse tom, usar pontos de metais. Olha como fica interessante. Uma outra dica já são de vermelhos com tons
mais pro lado da terracota. Já são mais ousadas, mais queimados esses vernizes que eu usei aí. E ele é bem interessante, principalmente para convidar. Sala de estar, área de passagem e inclusive quarto. Se aquela primeira eu não citei, aquela primeira dica eu não citei quarto, essa aqui eu cito. Essa fica bem em quarto, tá? E a gente pode fazer o design de interiores a partir de algum objeto que você queira valorizar. Eu trouxe aqui um design contemporâneo, bem bonito, com vermelho em vários tons. E você vê, você pode querer compor, você pode ter um objeto que você quer valorizar e esse objeto é em vermelho, algo que já vem da sua história ou que já vem na sua família e você quer utilizar. Você pode orientar o seu arquiteto a utilizar isso aquele design especial para você na sua ambientação. Sinalize isso, deixe muito claro. Não perca o que é valoroso para você quando você for fazer uma ambientação, tá? Aqui eu trouxe um outro design com tons de rosa com dourado, que é um charme. E você pode enriquecer uma sala com esse objeto. Olha como ele é atraente. Aqui eu trouxe já um design brasileiro e que remete ao Piauí. A versatilidade do vermelho nessa composição é fantástica. Essa composição, esse design, ela pode ser para ambiente aberto, ambiente fechado. Esse vermelho tá simplesmente muito atraente. E eu volto a dizer, se você tem aquele objeto queridinho, ou você viu aquela peça de arte, ou aquela peça de design, e você quer ela no seu ambiente, seja porque ela já vem na sua história, seja porque você viu numa loja e ela é sua cara, ela tem tudo a ver com você, converse com o seu arquiteto, gente. Não perca a oportunidade de ter a sua identidade dentro de casa, tá bom? E aqui eu trouxe a Phantom, que é uma cadeira super conhecida, que é mais popular, que a gente encontra um tempo desse até nessas lojas que você chega lá e selfie, né? Você vai lá e se serve, né? Então, essa cadeira, ela é super popular, ela combina, ela traz essa questão da modernidade para qualquer lugar. Lembre-se que é um design bem moderno, tá? Então, se você tem essa pegada do estilo moderno, ela é uma boa escolha. E no vermelho é a cor clássica dela, tá? Então, pra gente lembrar. E eu sempre falo de saturado, menos saturado. Vermelho mais isso, vermelho mais aquilo. Então, olha só. Essa peça de design tá com vermelho menos saturado. Ela tá com pêssego, né? Então, é uma peça muito mais acolhedora, muito mais discreta do que a cadeira anterior, por exemplo, a Phantom, né? E essa outra é um design totalmente contemporâneo, super atual. E que traz essa madeira mais alaranjada, só que ela me remete aos tons mais suaves do vermelho, das paletas do vermelho, tá? E aqui eu trago um sofá mais saturado, que vai fazer uma presença muito marcante, de muita atenção no seu ambiente, se você tiver uma peça dessa, ou se quiser uma peça dessa. Aqui eu trouxe uma cadeira também super saturada, pra gente dar uma olhadinha, né, no design super saturado. E eu volto a dizer, se você tem aquela peça queridinha, e ela é vermelha, gente, ela pode compor ambientes maravilhosos, tá? Não esconde ela não joga ela fora não. Se você gosta dela, aproveita. E o último que eu trouxe também é super saturado, e aqui o mais divertido, um sofá no formato de boca, só pra gente brincar um pouco com o vermelho. Primeiro, o rosa claro, suave, com verde limão. Uma combinação refrescante, muito suave, que traz uma harmonia, um equilíbrio inusitado, não traz? A segunda combinação que eu trouxe é o vermelho com branco. O branco, ele tira essa energia potencial do vermelho. O vermelho é essa cor com muita energia potencial, muita cor contida nela. Que o Kandinsky dizia que é a cor que borbulha em si mesma de tanta energia. Pronto. O branco vem, entra, faz essa composição clara, muito limpa para se ler. E ele tira um pouco essa energia, equilibra, faz essa composição fantástica, que é o branco com vermelho, o vermelho com branco. A terceira composição é o azul, principalmente se for os azuis escuros, o azul marinho com o vermelho. Gente, é uma combinação sofisticadíssima. Não é tão fácil de acertar contra as outras,
você precisa de tons, você precisa estudar os tons, mas é uma combinação sofisticada e equilibrada. Tá? Já os terracotas vivos, com esse verde oliva, é uma composição aconchegante. Ela nos traz, com certeza, o sentido à natureza, nos remete à natureza, principalmente aquela questão do solo, das planícies. Então, ela é uma combinação muito sólida, muito calma pra gente. E o pink vivo fica muito bem com cores vibrantes. Que tal esse verde aí, junto do pink? Você olha de novo, você faz uma combinação inusitada com o rosa, mas que serve muito bem para aquele cantinho, né? E o azul com rosa, você já pensou? Pois bem, o azul em tons de jeans, ele tira aquele açucarado e enjoado do rosa e transforma o ambiente em um ambiente equilibrado, com um diálogo muito simples, muito sincero, muito interessante, não é, gente? Então é isso. Não tenha medo de brincar com vermelho. Fale com seu arquiteto, com seu design de interiores. Se essa é a sua cor queridinha, seja no tom terracota, seja nos tons mais suaves, nos pêssegos, seja nos tons mais aveludados, das frutas maduras. Se essa é a sua cor queridinha, fale para o seu arquiteto, fale para o seu design que você quer lá nos interiores. E se você tem aquele móvel que tem tons de vermelho e é um móvel queridinho para você, aquele objeto, aquela obra de arte é queridinho, você não descarta, tá? Faz ele trabalhar em cima disso, tá bom? Mesma coisa se você chegou na galeria e viu uma obra de arte que é a sua cara e tem tons fortes de vermelho, não se prenda. Faça o seu arquiteto e seu designer de interiores entender mais sobre você e como você gosta do vermelho, tá bom? Muito obrigada, espero que você tenha gostado das dicas e tchau, tchau!